vamos a presentar a la próxima invitada. Obviamente que situándonos en la frontera, es imposible no contar un poco con la visión al otro lado del río. Así que hoy va a estar con nosotros. Ella es socióloga, es sanitarista y es postdoctorada en Derecho Sanitario, Sandra Martini Vial. Y nos va a hablar acerca de la necesidad de relaciones fraternas en salud. Un gusto, Sandra, tenerte y gracias por participar. Bem, buenos dias. Empiezo me desculpando por la minha forma de hablar el castellano. Quizá tenía que hacer un curso antes de estar acá hablando con ustedes. Por favor, si no entienden, me interrumpan. Es solamente una persona tan gentil como tú para invitarme a un seminario que trata sobre infecciones de transmisión sexual, una socióloga que habla de derecho fraterno, de metateoría del derecho fraterno. Pero quando ustedes hablavam, então agradeço muitíssimo, é um prazer, e veo que as fronteiras, muitas vezes, podem ser interrompidas. Quando nós hicimos estes cursos de saúde pública, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, nós interrompemos fronteiras. Não tinha rio que nos separava, não teria calle que nos separava. E creio que é isto que precisamos fazer. Então, agradeço muitíssimo a invitação. Para mim foi uma surpresa reencontrar, não? Uma surpresa entender que aquilo que hicimos, por Deus, 2007, 2008, todavia está vivo em ustedes. Pero a primeira coisa que eu queria dizer é que ustedes estavam falando de Uruguai ou de Brasil? Desculpem, porque os problemas são os mesmos. Todo que ustedes hablaram, todo que eu escutei, é o mesmo que se passa acá. Por isso, eu entendo que temos que superar este tema de las fronteras. E creio que a pandemia nos mostrou muito isto, no sentido de que a colaboração de los uruguaios com os brasileiros foi fundamental. Os vírus não têm nacionalidade, não se mostra o passaporte para passar de um lado para outro. Vocês sabem que na experiência que hicimos de cursos binacionais de saúde pública, tivemos uma situação em que os alunos brasileiros não podiam passar para a Argentina, em São Borja, porque não tinham a carteira, a tarjeta de identidade. Então, o prefeito e o alcalde desta cidade tomou todas as identidades de los empregados públicos e todo mais, e todos passamos com carteiras falsas, não? Cometemos uma irregularidade, mas o sistema nos hizo que atuássemos deste modo. Então, eu creio que temos outras possibilidades de pensar em como efetivar a saúde. Então, as fronteiras podem ser interrompidas através de los nossos atos e ações. Depois, me gostou muito da expressão temos que ter ou querer gente buena. Eu creio que as pessoas que se dispõem viernes frio também acá em Rio Grande do Sul e em Uruguai a discutir, somos gente buena. E somos gente que hacemos a diferença, porque trabalhar com saúde significa entender que saúde é direito que vincula a outros direitos, não? A professora Sueli Dalari, acá de Brasil, que creio que muitos de vocês conhecem, ela diz, a saúde é puente para a cidadania. A saúde é que vincula outros direitos, não? E depois, agora, alguém de los participantes dizia, cada um tem que fazer sua parte. Exatamente. Exatamente. Hannah Arendt, uma filósofa que também vocês conhecem,
dizia, os direitos humanos podem ser respeitados ou desrespeitados solamente na própria sociedade. Onde posso respeitar direitos humanos? Acá. Onde posso efetivá-los? Acá. Não é em outra vida, se é que existe. Não sabemos. Mas enquanto estamos em esta sociedade, temos que entender as possibilidades de construir novos futuros. Não podemos fazer como se faz em Brasil. Todos dizem, Brasil é o país do futuro. Então, não hacemos nada hoje porque amanhã será melhor. Não, com saúde não se pode pensar isto. Com política pública não se pode pensar isto. Eu trabalho, eu me propus, eu tenho texto que queria pouco seguir para não perder-me. Só queria saber quanto tempo vocês me suportam. Mais 10 minutos? Quanto tempo tenho só para regular-me? Te soportaría una vida entera, Sandra. Es un placer escucharte. Tú eres muy buena. Te damos 30 minutos, ¿no? 20 capaz que... Nas 20. 15 más. 15 más. Bueno, 15 más. E me avisem quando estou passando. Bueno, então, o que dizia é que entendo que, primeiro, a saúde pode romper fronteiras. E eu contava a vocês a experiência que tivemos com este curso binacional, não? Então, nós outros temos que mostrar passaporte, identidade, mas os mosquitos não têm. Os vírus não têm, temos que parar de pensar em ações solamente locais. Eu penso que a melhor coisa que podemos pensar é a ideia de globalização. Não sei como traduzir, mas a palavra em português é globalização. Creio que seria localização. A ideia é que local é fundamental, até porque saúde é bem da própria comunidade. Então, o local é importante, desde que tenha dimensões mais grandes, desde que abranja todo. E a pandemia do coronavírus nos hizo ver que esta é uma sociedade única. Os eventos que acontecem em outra parte do mundo, que estão lejos de nós outros, impactam na nossa vida. Não sei se o vírus nasceu de verdade em China, não sei como foi, lo sei que interferiu na minha vida. Lo sei, por exemplo, que temos experiências muito interessantes. Por exemplo, acá em Brasil, em que pese este governo que temos, na fronteira com a Venezuela, os venezuelanos podiam passar para o Brasil por problemas de saúde. Isso é muito bueno, no sentido de que, neste caos todo que temos, tivemos uma iniciativa interessante. Então, quando falamos de saúde e de direito à saúde, falamos de, como alguém disse há pouco, antes de mim, de empoderarmos os usuários. Nós outros precisamos saber que temos o direito ao direito de saúde. E acá em Brasil se quedou olvidado por muito tempo. E a pandemia nos hizo ver quanto é grave a situação das pessoas que são mais pobres. Curioso que esta enfermidade, não, que era uma enfermidade de ricos, de pessoas que iam à Europa de cá para já, a segunda pessoa que morreu no Brasil foi uma serviçal em Rio de Janeiro, uma mulher negra. E também, quando falamos em saúde, precisamos considerar isto. Precisamos entender que esta é uma sociedade única, que vivemos a ideia de uma inclusão universal. Nunca tivemos tantos direitos como temos hoje, e exatamente por isto, nunca fomos tão excluídos como somos hoje. Porque quando eu não tinha o direito à saúde, eu não era excluída. Agora eu tenho esse direito, mas o direito não é efetivado.
Outro problema que nós outros temos é a necessidade de programas. Alguém falava em protocolos, né? De protocolos que efetivem este direito. E nós outros temos constituições avançadas que trazem o tema do direito à saúde, pero as nossas constituições em América Latina são constituições que aportam muito mais valores do que de fato direitos. Não? Se nós pensamos na Constituição dos Estados Unidos, quando dois norte-americanos se encontram, o que dizem? Olá, como está? Bien, bien, muito bem. Tchau, basta. Quando encontram-se dois latino-americanos, brasileiros, uruguaios, todos nós outros, olá, como está? Bien, pero mi mamá, mi papá, mi hijo, nós outros somos diferentes. Por isto, necessitamos entender como efetivar programas de saúde diferenciados. Não basta escreverem as constituições. Eu sou muito favorável a todas as constituições democráticas que temos em América Latina, pero temos que pensar que muitas vezes, um documento jurídico tem o efeito inverso, não? Como o velho fármaco grego, o medicamento, que ao mesmo tempo pode ser medicamento e pode ser veneno, pode te fazer bem e pode te fazer mal, não? Porque nós outros falamos de sistema de saúde, se na verdade o que temos é um sistema de enfermidade. Como estamos lidando com isto, não? Então, para que não hable tanto, a postura, o que eu hago, eu trabalho, então, trabalhei por saúde pública desde meus 18 anos, hoje tenho 60 anos, então, hagam as contas, e sempre defendi a importância da formação e da capacitação, entendendo que nós outros profissionais de saúde que estamos à frente de temas tão delicados, não basta entendermos qual a medicação. Muitas vezes, e vocês sabem melhor do que eu, os usuários, os pacientes, não querem a medicação, porque esta medicação pode ser veneno. Querem que escutemos, que los escutemos, que entendamos. Pero temos outro problema, que nós outros profissionais da saúde e da educação também estamos enfermos. Não damos mais. Se vocês pensam em la universidade, uno tem 40 alunos em classe e tem 42 alunos em el celular. Ou seja, como fazer para que os alunos entendam e percebam? Nós outros da área de educação, por exemplo, estamos muito cansados, não sabemos mais o que fazer. E quando começou a pandemia, então, como fazer uma apresentação em PowerPoint, como ver se os alunos estão ou não. Chegou um determinado momento que eu disse, bueno, quem não abre a câmera, não dou presença em classe. E uma aluna me escreveu, professora, em minha casa, não tenho condições de abrir a câmera, porque eu hablo com o celular de um vecino, e minha casa não tem condições de ser vista. Então, creio que a pandemia também nos deu um choque de realidade. Bueno, les prometo que mais 5 minutos vou tentar encerrar, não? Por que eu trabalho com a fraternidade? Porque a fraternidade se quedou escondida em las masmorras da Revolução Francesa. Hoje, falamos muito de liberdade e de igualdade, mas não falamos de fraternidade. E por que não falamos de fraternidade? Hablamos porque a fraternidade hace com que eu me veja no outro, não? E tem uma frase muito linda de Ortega y Gasset que diz: eu sou eu, em mis circunstâncias. O homem não se conecta com a simples vida, sino que buscar o bem-estar. O eu solo tem sentido porque existe o outro. Então, sou o que mis circunstâncias me permitem avançar, incluso em tempos de pandemia. De hecho, é em um momento
conflito quando necessitamos volver a dimensão de outro da nossa vida diária. Foi com esta ideia que eu tentei, de algum modo, ver como vivemos em um momento peculiar, de grande complexidade em todos os âmbitos da vida social. Em este contexto, discutir direito, saúde, ética, biodireito, significa também discutir os níveis de democracia que temos ou não. Não podemos olvidar que o processo democrático se constitui ao diário. O direito, assim como a política, como a economia e como os demais sistemas sociais, são fundamentais para que todos compreendam plenamente seus direitos a tener derecho, en el sentido de construir una sociedad donde la resolución de los conflictos sociales se enfoque en modelos de no violencia, pero en una perspectiva inclusiva. La violencia es la marca de la no inclusão, não? Desde que os avanços da proteção han gerado uma efetividade de errores, então se temos uma sociedade que pode ser construída em la fraternidade. A metateoria do direito fraterno, a teoria dela qual me mobilizo, ela passa a perguntar, não, o que é a fraternidade? Por que tenho que ver o outro? Puedo ter uma tarifa, tenho uma uma função, não? A partir destas perguntas, vamos a ver que a mesma técnica que muitas vezes utilizamos para salvar a alguém pode também matar. A teoria do direito fraterno e da possibilidade de demonstrar que a fraternidade de verdade existe está muito em las relações de saúde, porque quando nos aproximamos do paciente, nos aproximamos del outro eu. E nós sabemos destas dificuldades e destas dimensões. Por isso, me parece muito importante entender como seremos profissionais capazes de transformar esta realidade. Em que se funda a fraternidade? Em coisas muito simples, não tem nada a ver com a religião. A fraternidade diz, eu tenho que escavar em fundo para ver quais são os problemas, porque se hoje todos nós temos direito, por que falar de direitos? Estão todos dados. Não, temos que falar de democracia, porque hoje, por lo menos em Brasil, vivemos um processo de desdemocratização. Também não sei como traduzir, ajudem-me. Isto é, vivemos um retrocesso. Não sei se vocês se acordam, assim que começou a pandemia, eu fiz 3 estudos juntos com outros colegas, e depois vou passar para vocês o link, porque são livros gratuitos, então só têm que clicar e passar os dados. E primeiro, decidimos fazer uma avaliação dos discursos dos presidentes de Mercosul. Então, vimos algo, bueno, o nosso presidente, que me vergonho muito, ele diz, quem se vacuna pode se transformar em um jacaré. Como é jacaré? Em um réptil. Não sei como é jacaré em espanhol. Bueno, todos vocês ouviram porque isso se tornou lendário. E com isto, nós tivemos um problema muito grande com a população indígena, que, por sua religião, tem dificuldades com a medicação. Bueno, se o presidente diz que quem se vacuna se transforma em um jacaré, em um crocodilo, se terminam com os indígenas. Por outro lado, tivemos medidas muito políticas e politicamente negativas. Por exemplo, em Argentina, se invasavam as vacunas, não em Fiocruz, aqui em Brasil, mas em México.
En Argentina cerraron las fronteras de modo muy rígidos de una provincia a la otra. Y tuvo una provincia en que algunas personas estaban del otro lado del río, sabían que su familia no estaba bien, intentaron cruzar nadando y se ahogaron. Isto é, temos experiências que não são tão buenas como aquela de Rivera com Santana do Livramento, onde, de um certo modo, tuvo isto. Uma outra coisa que queria dizer é que a metateoria do direito fraterno, ou o direito fraterno, a fraternidade em saúde, busca ver aqueles temas que estão escondidos, não aqueles que são evidentes. Por exemplo, em outra área, todos nós outros hablamos de violência contra as mulheres, violência contra as mulheres, pero não hablamos nada, hablamos muito pouco, de la violência contra a população LGBTIQ+. Não hablamos do envelhecimento, não hablamos de las barreiras de outras populações, de los indígenas. Então, hicimos um primeiro livro que era sobre o tema de los discursos de los presidentes, e nos impressionou muito. Claro que a melhor posição era a posição de Uruguai com relação ao presidente. Al início, me acordo que nós em Brasil tínhamos 3.000 mortos e Paraguai tinha 5 mortos. Eu dizia, não, algo não está bem. E falávamos com os colegas paraguaios de la saúde, do direito, e dizia, como pode? Como se passa isto? Não, é que nós enclausuramos a enfermidade. Sim, enclausuramos a enfermidade. Quando chegou em Las Villas, deu. Não? Acá se diziam, todos têm que lavar-se as mãos. Bueno, como vou lavar as mãos se não tenho água? Todos têm que isolar-se, vivemos em 10 pessoas. Então, analisamos um pouco esses discursos, depois pongo à disposição. O segundo livro, que é este que também quero passar a vocês, foi a vacuna como medida essencial, porque acá se discutia muito, vamos vacunar, não vamos vacunar. E o terceiro foi justamente sobre a população indígena, sempre com a ideia da fraternidade, de ver o outro como um outro eu. Isto não significa que somos todos buenos, não podemos olvidar que Freud já falava do hermano inimigo, não? Então, a ideia de ver o outro como um outro eu é tentar entrar neste mundo e trabalhar conjuntamente. A fraternidade é contrária a qualquer tipo de violência, as violências simbólicas, as violências reais ou não. E a fraternidade propõe a ruptura de barreiras sem criar novas barreiras. A ideia de que esta sociedade pode ser uma sociedade única. Nós outros, com um professor de direito de vários lugares, estamos discutindo não mais uma constituição individual, mas uma constituição da terra, uma constituição onde eu posso ir e vir. Não? Claro que temos, todavia, muitas dificuldades com relação à vacuna. Tem argumentos que são interessantes de pessoas que não se querem vacunar. Bueno, eu também tenho o direito. Esta semana hice um encontro com mis mestrandos e com professores, 52 pessoas em minha casa, e eu disse, por favor, só vengo em minha casa as pessoas que se vacunaram. Porque não entendo o argumento da não vacuna, mas esta pode ser uma limitação minha, e a grande observação da fraternidade é que me faz ver também quem é contrário. A velha ideia da dialética de Marx, quando eu tenho os opostos, acá estou. Então, creio que estou indo para o final, creio que a fraternidade é algo improvável, pero possível. A minha experiência com os colegas uruguaios me demonstrou que sim, que é possível a fraternidade. E entender que a transformação desta sociedade se dá, como disse alguém de vocês, que cada tem que fazer sua parte. Se dá quando eu me envolvo em esta
possibilidade de transformação da vida. Agradeço muitíssimo a paciência de vocês, estou aqui à disposição. Já passei ao colega os links destes 3 livros, se têm interesse, eu muito feliz, muitíssimas graças e estou por vocês. Desculpe se me alonguei pouquinho, pero que saudades, que ganas de abraçar, de estar aqui com vocês. O próximo quero estar presencialmente. E desculpe também se mi tema é pouco desubicado, pero eu creio que a humanidade tem futuro. É claro que para os jovens, o futuro se apresenta muito mais como uma ameaça, não sei como se diz ameaça, do que como um futuro prometedor. Quem tem 60 anos, como eu já estava dizendo que tinha 50, sabe que se hacíamos um curso universitário, um grado, teníamos futuro. Hoje é melhor que abram um mercadinho e que vendam carne, não, porque está muito cara, petróleo também, não, pero que hagam qualquer outra coisa. Então, também nós outros temos que pensar nas gerações futuras. E penso que um seminário como este pode contribuir muitíssimo. Muitíssimas graças. A vocês.